Oi, gente. Estão começando a voltar. Oi, Karine. Saudade de você. Tenho visto aí nas redes sociais seu bebê, a coisa mais linda do mundo. Cai sempre, cai Cláudio. Faz o corte do real, derruba e levanta. Tops. Deixa eu ver se que Claudinho aqui já apareceu aqui para eu botar ele aqui. Peraí. Tô lendo aqui. A gente Oi. até de Viagra aqui, viu? É sério? Pô, pai. Até Viagra, meu irmão. Eu não sabia que eu tinha essa especificidade, não. Estamos deixando todo mundo excitado. Isso é bom. Levantou. Só um minutinho aqui, gente. Já estamos ouvindo aí, galera? Tá ouvindo aí, Claudinho? Tô ouvindo. As pessoas estão retornando aí, né? Vamos Tá me ouvindo, retornando. Solon? Estou, ótimo. Estou chegando bem aqui. Ó, pronto. O pessoal está retornando aí. Pronto. Já estamos aí com 54 pessoas de volta, Claudinho. Tá aqui. Sol, leva a Xena para a live. Xeninha vai estar com a gente. Posso falar, Xeninha? O dia que você vai estar com a gente, nós vamos tratar sobre a questão do corpo, provavelmente no dia 2 de maio. Então, nós temos no dia 2 Xeninha, vamos falar sobre a questão do corpo, vamos escolher ainda a obra, já temos uma ideia de um filme. No dia 9 tem eu e Cauã Reis, nós vamos trabalhar a questão da obra de Saramago, de literatura e poesia. Especificamente a obra Ensaio para a Cegueira, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Também já temos uma live já acertada com um dramaturgo, que vamos falar sobre a questão do livro dele, que é muito interessante, que é sobre o absurdo. Gil Vicente é um dramaturgo de renome aqui na Bahia, uma pessoa íntegra, maravilhoso. Quem o segue nas redes sociais, e o trabalho dele como dramaturgo é simplesmente maravilhoso. 10. Mas essa data com ele ainda não agendei. De hoje a 8 eu ainda não fechei. Eu estou vendo se eu consigo, também da área do teatro, alguém para trabalhar o que foi a minha tese de dissertação de mestrado. Eu queria trazer Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Nesse momento, então, onde as famílias estão apinhadas no confinamento, tem coisa para a gente falar, viu? Eita, a família Margarina parece que derreteu. Não tem margarina certa, é banho, no máximo banho de cacau, viu, gente? Ô, banho de porco. Ô, banho de porco. Banho de porco. É o que tá sobrando porco por aí, viu? Mas podemos retomar pela questão do nome, Claudinho. Acho que já temos 66 pessoas. Podemos retomar. Não, você trouxe a questão do nome antes, quando você falava da possibilidade quando você destacava, na verdade, de que era essa questão do pai enquanto metáfora, né? Que era o importante, né? Que era o nome do pai. E eu me lembrei, e acho uma passagem belíssima, eu sou péssimo para lembrar a fonte, no sentido da bibliográfica, com página e livro, mas é de Lacan, quando ele vai dizer que o nome é o tempo do objeto. Que eu acho isso lindo, não é? Porque ao nomear, você introduz numa série significante o objeto. E ao introduzir numa série significante, você introduz uma temporalidade. Não é? Porque, no sentido de educar ou controlar, a diferença, que eu acho que foi Leila que colocou,
não é? Vai ficar na transmissão. Educar e transmitir, ensinar e transmitir são duas coisas completamente diferentes, né? Na medida em que o ato pedagógico do ensino, ele tem um objetivo, ele tem, digamos assim, um propósito, para usar uma palavra cara ao mundo, né? Neoliberal, digamos. Mas a transmissão é justamente a transmissão do nome na medida em que coloca o sujeito dentro de uma temporalidade, de uma série, não é? E de uma historicidade. Então, você veja, por exemplo, esse momento que nós atravessamos agora, uma vez que essa questão é quente para a gente, e parece que vai ficar um tempo, esse momento que a gente atravessa agora, o que é que queima e que vem do real de uma forma muito difícil é o caráter de ineditismo, ou seja, o caráter de não ter nenhum discurso que dê conta desse momento e que faz com que a gente tenha, é isso que é o trauma, né? A definição de trauma em psicanálise é justamente um evento no real sem nenhum discurso que possa dar sentido para ele, né? Que possa dar uma direção, ou que possa colocá-lo numa temporalidade, numa série, né? Então, essa dimensão do momento que a gente vive para estar angustiado, estar com medo, estar assustado, em situações até de pânico, porque é o real que emerge, um evento no real, sem nenhum discurso. O discurso está sendo construído aqui, com as lives, né? com os atendimentos online, das pessoas que estão atendendo, com o que se produz no jornal, com o que dizem os cientistas, o que falam os antropólogos, os historiadores, o que os políticos estão podendo fazer com isso, enfim. Então, o nome, enquanto possibilidade de, ao introduzir uma descontinuidade, ele introduz uma temporalidade. Eu acho linda essa passagem. Do nome é o tempo do objeto. Ou seja, o que dá valor, o que introduz uma temporalidade e a possibilidade de um sujeito é justamente o nome. Eu acho uma passagem belíssima disso. E aí, se a gente pensa da forma como nós estamos mobilizados, até por conta do coronavírus mesmo, eu não sou partidário da ideia de que é o coronavírus que fez o nosso mundo desabar. O nosso mundo já vinha desabando há muito tempo. Há muito tempo. E olha que eu estou falando em vários discursos, hein? Porque se hoje a gente está se apegando a um discurso científico para justificar o isolamento de forma coerente e racional, do ponto de vista da psicanálise, nós não somos contra o discurso cientificista no sentido do que ele possa trazer de algum conhecimento. A questão é que este seja o único a servir de parâmetro para dosar. Porque eu fico me perguntando, Cláudio, essa pandemia talvez tenha sido a primeira grande pandemia no mundo que começou de estratos sociais econômicos de pessoas abastadas. Pessoas que andam viajando, vão para a Europa, passeiam o mundo inteiro. A maioria das pestes, elas surgiram nos amontoados de pessoas de estrato social econômico de pobres. E você olha, por exemplo, aqui em Salvador, como é que o mapa da pandemia está sendo colocado. Até a semana passada você tinha praticamente um cinturão onde os principais bairros nobres da cidade, bairros da classe média e média alta, todos atingidos pelo coronavírus, e no meio, o Nordeste de Amaralina. Eu ficava me perguntar, eu confesso a vocês que eu adoraria escutar esse tal de Covid-19. Quer dizer, que Cláudio chamou de Covid-17? Não, esse é o outro. Não, esse não é o vírus, não. Esse é o verme. Que é o vírus e o verme. E aí eu fico me perguntando, o que é que esse vírus está querendo nos dizer? Porque há uma infinidade de palavras que tentam dizer coisas. Eu tenho escutado muita gente, eu continuo atendendo, claro que não é na mesma dimensão, porque algumas pessoas não têm muita fluência com a tecnologia e preferem o presencial. Eu também prefiro o presencial, mas eu prefiro
mas eu preciso também trabalhar. E por conta disso, eu tenho escutado algumas pessoas, tenho dado aula, e algumas pessoas que nos procuram, sendo paciente ou não, pessoas da nossa proximidade, trazem uma sensação, Cláudio, de vazio, uma sensação de... E eu já vivi isso, porque como eu fiz transplante, eu tive que ficar praticamente 8 meses trancado dentro de casa, sem tocar em ninguém praticamente. Eu vivi a minha quarentena. Mas não chega nem perto do que eu estou escutando no momento. Estou escutando dos outros, estou escutando de mim. Tem dias que eu estou em casa, sozinho, olhando a televisão, e as lágrimas descem. E eu fico perguntando de onde vêm essas lágrimas? De onde estão vindo os sonhos que eu estou tendo? De onde estão vindo as vozes dos pacientes que me chegam? De onde eu estou vindo? De onde eu estou escutando? Alguns colegas, eu ontem fiquei numa felicidade, meu Deus, mas eu fiquei tão magro, porque, pelo menos nesse sentido, algumas coisas estão acontecendo. Um grupo de pessoas que têm ajudado outras, usando da solidariedade, colocando como via de nomeação o olhar dirigido ao outro, e não apenas visualizá-lo. Porque olhar o drama do outro na televisão, nas mídias, para mim isso é visualizar. Nós temos que enfrentar a questão. Quando eu vejo uma senhora de 87 anos, no Maranhão, produzir 2.000 máscaras como costureira com 87 anos para doar para pessoas carentes, essa mulher não usa da visualização, não. Ela produz ato. E são atos que modificam a estrutura do discurso. Todo ato é significante. O ato implica o sujeito naquilo que ele faz. Então, essa mulher de 87 anos é mais do que simplesmente entregar o seu serviço na direção do outro. É mais do que simplesmente olhar que está acontecendo tragédia. Aí eu fico me perguntando quantos pais trocaram esse tipo de... fizeram esse tipo de discussão em casa com seus filhos, trazendo essa notícia à tona. As notícias que trazemos parecem ser sempre do final do mundo. Escuto de religiosos dizendo que é o apocalipse. Ok, tem tudo isso. O imaginário está aí para isso. Então, eu escutava ontem uma colega fazer um pequeno card, se oferecendo para ser responsável por distribuir cestas básicas a pessoas de terceira idade que estão dentre esses do grupo de risco. Eu penso que o grupo de risco maior do momento, Cláudio, nisso eu concordo com você, é aquele que está cego, o ensaio para a cegueira. Esse é o grupo de risco. Porque ele não consegue perceber a dimensão do processo, entre aspas, educativo, que nós estamos sendo forjados a construir numa rede simbólica de cooperação. Tem pessoas que me mandam mensagem no direct dizendo se eu precisar de você, me responda colocando aqui, dizendo, mandando os coraçõezinhos, que eu vou saber que eu posso contar com você. Pode parecer um gesto ingênuo, e é um gesto ingênuo, mas é de uma beleza de mostrar a sua fragilidade para o outro. E quantas vezes a gente precisa fazer isso para os nossos filhos? Já teve circunstâncias em que eu tive que colocar assim para os meus filhos. Olha, o meu medo não é só a minha tristeza, é porque eu não sei o que possa acontecer com você. Um pai e uma mãe, quer dizer, um sujeito que se torna pai e mãe, nunca mais ele dorme do mesmo jeito. Toca um telefone na madrugada, a primeira impressão que nos chega é nomear essa angústia. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Ainda que não seja efetivamente consciente. Então, a gente se vale de todos os elementos possíveis. Então, eu tinha deixado de dormir e orar. O coronavírus me lembrou do meu contato com a transcendência. Agora, antes de dormir, Pai Nosso, oh Deus, eu sei que eu nunca mais te procurei. Chega aqui para perto. Vamos conversar, velho. Não fique chateado, não. Vamos bater um papo aqui, que o negócio tá brabo. A solidão nos invade. Eu fico me perguntando, essas crianças, mesmo no coronavírus, quantos os pais estão o tempo inteiro intoxicados por esses elementos eletrônicos, que poderiam estar se solidarizando com esse momento de crescimento. Eu vejo alguns colegas, alguns amigos,
que aproveito dessa ocasião, estou me lembrando de um agora, que está tirando fotografia para todo lado e brinca com as crianças. Quer dizer, aquilo que tínhamos esquecido de viver enquanto seres humanos, tem alguns que ainda, por ensaio de uma cegueira, não conseguem se ver livres desses instrumentos tecnológicos. A tecnologia mais importante da evolução humana, não sei se vocês já leram Freud, mas é a linguagem. O mal-estar instalado enquanto chip que carregamos enquanto aplicativo que governa o lugar de onde nós falamos, isso se chama linguagem. Então, é exatamente disso que falava há pouco o Cláudio. Ou seja, o instituto de poder colocar o simbólico a serviço de, se não enfrentar, mas trazer saídas para o real que está se insurgindo contra nós. Mostrando o quanto somos frágeis. Voltar a conversar com Deus, não é que Ele precise que eu lembre que Ele exista. Sou eu que preciso da transcendência, de me ver tão pequeno diante do que está acontecendo, e poder me ofertar do lado de profissional da área psi, professor, de vez em quando, ao invés de dar uma aula, ao invés de simplesmente colocar questões para um paciente, de ter que escutar que tem alguém ali que chega com uma dor avassaladora, porque ele não sabe o que dizer. E é assim que eles se colocam. Doutor, é uma dor tão grande, é um vazio tão estúpido, que a única coisa que me sobra é ficar no meu vazio, uma sensação de depressão. Então, nesse confinamento, talvez seja a hora de um despertar para esse lugar de sujeito que temos que convidar o nosso filho a se instalar. E quando eu falo lugar de sujeito, é lugar daquele que as expectativas colocadas sobre este nem sempre convergem com aquelas que eu estabeleci como canal de comunicação entre nós. Os filhos nos ensinam não pelo que eles repetem enquanto papagaio, porque senão se tornarão sujeitos. Ou seja, retirados desse lugar de objeto, da nossa preocupação de futuro com os nossos filhos. Futuro, que futuro que a gente pensa? Quando a gente pensa de futuro dos nossos filhos, se ele vai estar empregado, se ele vai estar numa profissão decente, se ele vai poder se sustentar. Mas e a sustentação psíquica? De onde vem? Das escolas? Parece que nos esquecemos disso que tão bem Cláudio está colocando. Se trata de um terceiro que entra metaforizando, quanto nos valemos dos segredos das histórias contadas, inventadas pelos nossos pais? Quantas mentiras aprendi, quantos contos aprendi, e que reproduzo hoje de alguma forma na minha prática cotidiana, seja como professor, seja como docente, porque não importa o sujeito da verdade, mas a verdade que cada um se inscreve. E onde está a verdade? Do lugar de onde cada sujeito opera, daquilo que ele pode dizer para aqueles que não conseguem sair do dia. Talvez sejam essas as questões, Cláudio. Temos um monte de questões aqui. Cláudia, só você é FDA, consegue transformar angústia em poesia. Não, esse confinamento está nos obrigando a ultrapassar a superficialidade no caminho ao desejo. Bom, pelo menos a gente fala desse nome agora, né? Porque a coisa está tão séria que o desejo, ele é um verbo intransitivo. Ele não exige objeto, porque ele não tem objeto e contempla essa pauta. E com o discurso capitalista, parece que a gente pode comprar tudo que possa premiar a nossa angústia frente ao endereçamento da educação da criança. Não tem como dar conta, gente. Quanto mais buliçoso, vamos deixar de transformar nossos filhos em objetos hiperativos, autistas, disléxicos. Nossos filhos têm nome. Nós temos responsabilidade com isso, gente. Nós temos responsabilidade com isso. Recentemente eu atendi uma criança que chegava sobre esses mesmos moldes e tive o prazer de acompanhar a família, acompanhar essa criança. E hoje eu recebo dele, né? O ano passado eu recebi dele, uma criança com 4 anos de idade que mandou um livro, o primeiro livro publicado por ele, Cláudio, autografado para Sonhon. De vez em quando ele manda um vídeo, Sonhon! Sonhon, é?
Sonhou. Ô, sonhou, eu vou aí pra semana pra gente ir no McDonald's comer um Big. Eu digo, é isso mesmo que a gente come. É esse sujeito que vibra, gente. A gente fica feliz quando encontra com ele. Não esses sujeitos pasteurizados. A gente olha para a cara desse atual ministro da Saúde, meu Deus do céu. Ô, gente, me desculpe, a transparência é porque realmente, quando eu olho para a cara dele, não fico firmeza em nada do que ele diz. Porque o sujeito é sujeito do discurso, é sujeito da linguagem. E não tem como você apagar o que você faz, o que você diz. Ainda mais agora com as redes sociais. Eu tenho pouca coisa para acrescentar sobre minha vida para você. Você não tem que confiar no que eu conto. Agora eu fico me perguntando, Claudinho, nossos filhos, com esse monte de lives, com esse monte de fotografias, com esse monte de selfies, o que eles vão ofertar aos seus filhos quando constituírem família? Porque os meus tiveram que acreditar nas minhas lorotas. Os seus, provavelmente também. E agora nós vamos dar o quê? Um arquivo? Um arquivo de selfies? Onde o sujeito não olha mais para as paisagens? É o celular que olha para a paisagem? Diga, Claudinho. Uma palavra. Eu acho, Solon, que abre-se também uma janela de oportunidade. Talvez a gente esteja vendo nesse momento, início do século XXI. Tem um livro de Zueni Ventura sobre o maio de 68, que é o ano que não terminou, né? Eu acho que a gente está começando, pode estar começando, é uma hipótese que eu estou levantando. Eu acho que a pandemia vai colocar um fim ao maio de 68. Porque Sim. Uma das coisas no maio de 68 era não acredite em ninguém com mais de, sei lá, de 30 anos, não é? Tinha umas frases, né? Seja realista, peça o impossível. Eram aquelas coisas de rompimento intergeracional, né? De ultrapassagem e de validação, digamos assim, da autonomia de qualquer forma, a qualquer preço, do amor livre e tal. Que foi extraordinário, foi libertário, mas, de certa forma, associado ao que foi o progresso científico com a reprodução assistida principalmente, quebrou uma solidariedade entre as gerações, não é? Uma coisa que era soldada nessa cadeia de transmissão, que é isso mais ou menos que você está falando, isso se partiu, né, entre as gerações. E me parece que esse momento, pelo menos é uma leitura que faço a partir do que escuto um pouco, pode ser também da forma como escuto e até de como estou atravessando isso, porque tenho pais idosos, né, que esse momento convoca o adulto, né? Lacan já tinha dito que nós estávamos entrando, mais uma vez Lacan, e mais uma vez sem saber identificar da bibliografia onde foi que eu li, mas estava lá, ele dizendo que estamos entrando na era da criança, no reino, na era da criança generalizada. Ou seja, onde não existem adultos, né? Ou seja, adultos são aqueles que respondem, de certa forma, pelos seus atos. Né? Adulto é quem, como diz Charles Melman, sabe o lugar do seu gozo. É quem responde de um lugar onde o seu ato tem consequências. Se uma criança pratica um ato sexual com um adulto, a criança está sendo abusada porque ela não responde pelo ato. O adulto responde pelo ato. Né? Então, o adulto é quem sabe o lugar do seu gozo e quem responde pelo seu ato. Nesse momento, diante da vulnerabilidade maior, isso é interessante, dos idosos, isso implica numa responsabilidade de quem é mais jovem, os adultos mais jovens, né? Em relação aos idosos. E implica numa responsabilidade dos adultos com seus filhos também, né? Com as crianças e com os adolescentes. Com as crianças, quando não são casos, de fato, de patologias graves, eu acho que pode ser até legal ficar em casa confinado com os pais, né? Ali com os pais dessa convivência compulsória. Mas com os adolescentes é um pouco diferente. Os adolescentes e o jovem que está ingressando na faculdade, que está atravessando a faculdade ou acabou de sair,
Hoje, por exemplo, minha enteada, seria hoje a formatura dela, 18 de abril. Esperamos pelo dia de hoje e ficou para uma comemoração aqui em família. Não é assim, porque teve que ser adiado, e adiado sine die, porque a gente não sabe quando será a formatura dela. Né? Então, assim, para o jovem, vai ser muito mais complicado. O idoso e o jovem. Para a criança, fora das patologias graves, menos complicado. Porque a criança tem o imaginário e a capacidade de elasticidade, né, e de plasticidade, de enlarguecer esse imaginário, que permite que ela tem inclusive uma expectativa de futuro, né, e para a infância o futuro é a valência, né, uma criança vale porque ela tem um futuro enorme pela frente, é o que faz, por exemplo, o Macabro, o ministro da Saúde que acabou de assumir, dizer que entre um velho e um jovem, ele vai escolher matar o velho, que ele faça a escolha de Sofia, enquanto médico, a gente sabe que socorreu na Itália, que socorreu em outros lugares, mas ele ter o despudor de falar sobre isso é que é assustador. Mas, e a referência dele é o quanto custa. É o custo, claro, é precificação, é objeto. É precificação pela via do objeto. É isso que o Sérgio está falando aqui, Claudinho. Sérgio está falando que, apesar do confinamento, continuamos numa dinâmica em que o excesso ainda está muito presente. Né? E que Andressa lembra muito bem que numa live de Marcelo Veras, ele fez live, usou a live para fazer um novo axioma. Live, logo existo. Que é bem na linha que ele traz do selfie, logo existe. Exatamente. Isso, exato. Né? E Josias, que ainda traz uma questão, o fato da mãe, diante da rebeldia da filha, voltar a usar o arcangel, traz qual paralelo com as criações sem limite, onde os pais se perguntam, onde erramos? Quando os pais se perguntam, é bom. Quando se perguntam. Porque quando se pergunta onde erramos, é que supôs que tinha um saber transmitido. Mas eu fico me perguntando se essa frase é possível, se essa pergunta é possível, Claudinho, diante de uma objetalização das relações. Porque se errou, se é possível, sempre chegará pelo canal. A escola reclama, e aí leva para o especialista. E no especialista, eu vim deixar aqui o carro que bateu o motor, conserta aí, viu? Então o especialista é tomado como aquele que expropriou o saber do pai e da mãe. E esse é o cuidado que nós temos que ter ao enfrentar a clínica de criança. Nós não podemos ocupar esse lugar de especialista, porque senão tiramos o lugar de saber dos pais. E sem eles não vão se constituir como sujeitos, no nível de poder experimentar uma certa autonomia, por estarem divididos. E aí alguns chegam, não, eu sei como fazer, eu já tratei 20 mil casos, eu já estudei na Oxford. Grande merda. Grande merda. Vai fazer uma grande merda. Vai fazer uma grande merda, não vai ajudar em nada a criança, muito menos os pais. Aí os pais nos deixam incumbidos de dizer o que os filhos têm. Esse é um enredo conhecido na clínica de crianças. Cuidado, colegas. Eu sei que tem muitos psicólogos aqui. Cuidado, a demanda é essa. O lugar que nós somos colocados é de intervir no sentido de minimizar a angústia dos pais. Não caiam nessa armadilha. É preciso colocar as coisas como elas se devem. Existe isso que Cláudio está dizendo. Os adultos precisam cuidar das crianças. E os pais, até pela referência e pelo vínculo que tem com o filho, vai ter que responder pelo compromisso assumido. Colocar em palavras o que está em questão. Então, quando nós estamos falando aqui de criar filhos, controlar ou educar, nem controlar, nem uma educação pacifista, no sentido lato do termo. Não é uma educação que tudo passa pela sublimação. Aquela voz doce, que nem é de Cláudio, essa vozinha fina que ele tem. Não, às vezes temos que tomar certas situações, colocar com muita força as nossas questões. Não é difícil para alguns porque não estão divididos, mas aquele que está dividido, é muito difícil para um pai dizer um não. Principalmente quando tem como resposta
uma negativa que dá as costas a nós. Caramba, quem é que não já viveu isso? Só que na minha geração, era o filho que tinha medo de perder o amor dos pais. Agora a coisa inverteu. São os pais, fora do lugar, evidentemente, que têm medo de perder o amor dos seus filhos. E aí tem uma coisa, Claudinho, que eu queria provocar você, até em função do que está sendo perguntado aqui pelos colegas que estão presentes na live. Educar por uma via de compromisso identificatório, pela via do amor, porque o amor a gente caminha pela via da identificação, não é tão simples quanto parece. Ou seja, transmitir algo no campo da educação apenas por uma identidade imaginária, apenas supondo porque o blog me disse que era para fazer assim, e agora tem uma coisa muito fofinha, né? Muito usada, no sentido de que o amor revoluciona. Mas qual amor que revoluciona? Qual amor que revoluciona? Se você não dá lugar de sujeito, a identidade, se for marcada por uma unaridade, será um outro sujeito. A metáfora nos transforma numa outra versão do que não é, do que não sou. Então, o meu filho colocado no lugar de sujeito, ele é uma metáfora daquilo tudo que eu transmito para ele. Por que é possível realizar uma metáfora? Porque quando eu transmito algo falhante, quando eu transmito algo que não está no campo da objetalização, eu aposto na vivência, na experiência, na construção, na invenção do outro. Mas se eu desloco a educação para o campo da moralidade, e aí nós utilizamos da didática, pedagógica, da moralização pertinente ao discurso religioso, caminhando pela sublimação, que o que é? Nada mais é a sublimação. Uma forma, entre aspas, de conter o enfrentamento, em muitos casos, do trauma, do confronto com a sexualidade. E aí entram várias questões. Você vê que no Arcangel tem um ponto que está definido exatamente aí na hora que a mãe vê a filha fazendo sexo e usando drogas. Ou seja, a diferença do adulto para a criança é que esse corpo, ele responde. Uma criança, não. Esse corpo ainda está, porque para a psicanálise a criança não nasce com um corpo. Ela constrói um corpo, constrói um eu, constrói uma realidade psíquica. Para lá na frente, ajustado às condições que a linguagem permite, dentro da rede que lhe permite se colocar, encontrar as suas saídas. É uma coisa que eu ouvi de Cláudio alguns anos atrás, numa conversa, quando morávamos juntos, Claudinho, que você dizia uma frase que eu não sei se você se lembra que teria dito isso, mas assim, nós estávamos falando sobre a questão de pai e filho, você disse, um pai, ele precisa adotar o seu filho. E a percepção que a gente tem é que a adoção é quando você procura um filho fora de uma ligação institucional. Não, mesmo o filho biológico, se você não adotar, você não vai poder se colocar no lugar de revelar um sujeito implicado com invenção. Então, esses parâmetros, como dizer onde nós erramos, isso só é possível para quem está marcado pela castração. Porque uma coisa que eu gostaria que todos soubessem, se ainda não sabem, vocês vão errar. Nós erramos. Sempre. E é exatamente pelo erro que nos constituímos desse lugar de sujeito. É nisso que faz o simbólico poder dar algum suporte a esse enredo, que esse real que advém com toda a força pela via do coronavírus. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Pode dar continuidade, Paulinho. As crianças estão com dificuldade de elaborar, diz Sérgio Pinheiro. Principalmente ao aprenderam que alguma mudança é certa. Miriam, os pais têm receio de dar o não. Sim. O interdito é necessário. Ellen está aqui. O amor louco. De que amor eles estão falando? E aí entra a questão que às vezes as pessoas não entendem quando eu estou falando, Claudinho. De novo, retomando a questão do amor. O amor, não existe amor se não houver três. O amor a dois é louco. É o amor da relação do grande outro primordial com seu filho. Meu filho é... Minha vida passou a ser depois do meu filho. Ele é tudo para mim. Essa comatação, essa colagem, que precisa ser separada,
desconectada lá na frente com a entrada do terceiro, é fundamental em algum momento, na alienação, para que depois do processo de separação, o grande outro possa estar de um lugar, não mais como defensa de uma resposta que colocar o filho no lugar de responder aos seus reclames. Isso é fundamental. Essa compreensão dos lugares que aí estamos instalados. Ou seja, para que a gente tenha algum nível de autonomia, é preciso transgredir. Não sei se vocês sabem disso. Diga, Claudinho. Inclusive, essa questão que você traz, você sempre bate nessa tecla, né, do amor... o amor sempre, a dois. E o amor a três. A questão do terceiro no amor, você lembra a música de Carlinhos Brown, né? Quem de nós dois vai segurar nós três? Lindo, é exatamente isso. Não é? Porque a genialidade do artista é justamente essa, de que numa história, por exemplo, saindo da questão do amor entre gerações, no caso de pais e filhos, não é? Mas vamos para a questão do amor erótico mesmo, um casal. Não é? Ali, quem é o terceiro? É a própria história de amor. Sim. É a própria história de amor enquanto terceiro, no sentido de que é uma erótica que está em jogo e que aquela erótica não pertence, porque cada um joga com a sua bolinha, né? Cada um está na sua com o seu fantasma ali. Mas o terceiro é justamente aquela história, como diz lindamente o Alain Badiou, no livro que ele tem, um livrinho fininho, pequenininho, belíssimo. O que nós estudamos? Aquele que nós estudamos lá na associação, sobre o amor, elogio ao amor, não é? Naquele livro. Belíssimo. Quando ele vai falar, livro. É lindo o livro. Quando ele aponta que justamente o que é o amor? É esse encontro de dois que pede multiplicação e que vai continuar numa história, que aí já é uma terceira idade, na história de amor. Não é? Quando ele vai continuar nessa história de amor. Então você veja que o que é triste e lamentável, como todo romance que termina é triste e lamentável, né? Toda separação é difícil, mas o que é triste e lamentável é quando na separação você destrói justamente a terceira idade. Né? O patrimônio narrativo, a história de amor, enquanto patrimônio narrativo daquele encontro que existia um dia. Quando você, ao não admitir a falta na relação sexual, ao querer fazer existir a relação sexual, você devasta esse elemento terceiro que foi a história, enquanto patrimônio narrativo de um casal que se constituiu em um determinado ponto, seguiu um curso e, no momento que termina, essa história, ela precisa ser destruída por conta do fim do romance. Né? Então, essa questão que você traz em relação ao amor é extraordinária. Porque aí eu vou voltar para uma outra questão da mãe. E da mãe com o filho. Né? Deixa eu só colocar uma pergunta que foi... Agora, vou repetir. Ela pergunta: o que ouvimos muito hoje é: meu filho é um pedaço de mim. E aí? Quem vai fazer esse corte? Não, mas isso é a dimensão metonímica, né? Se é um pedaço de mim enquanto extensão, bom, se for um pedaço que foi partido, tudo bem. Um pedaço de mim ou metade arrancada de mim, tá massa, tá funcionando. Tem uma poesia valendo, linda, né? Sobre isso. Um livro, inclusive, Pedaços de Mim. Mas se é disso, tudo bem. Agora, se é um pedaço enquanto o resto, é que é um problema, não é? Se for um pedaço metonímico, se for uma extensão, aí é que é problemático. Não é? Se esse pedaço ele for nessa dimensão. Se for apenas um apêndice, não fala? Não fala. Não fala? Se não fala, não tem sujeito? Não tem sujeito. Mas tinha uma coisa que você fala, da hora que você introduziu a pergunta, que agora me fugiu completamente. Não lembro. Não, antes você falou da pergunta. Ah, sim.
Foi da pergunta dela mesmo. Porque tem uma questão que eu gostaria que a gente pudesse também incluir, é que nesse ambiente de tecnologia, e claro, a gente também não é nenhum inocente, a gente não está aqui dizendo que a gente é contra as tecnologias não, gente. A questão não é o uso do instrumento, é a forma exagerada que utilizamos o instrumento, nos tornando apêndices aos objetos. Então é comum você, por exemplo, encontrar uma mãe, Julieta conta essa história, que a mãe, enquanto dava o leite materno para a criança, amarrou um celular com desenhos infantis para a criança estar olhando o desenho infantil enquanto ela estava no celular nas redes sociais. Não tem o olhar da mãe visitando a criança? Porque esse olhar, gente, é fundamental. Porque não estou falando de olho, estou falando de olhar, voltando ao que Cláudio estava dizendo antes. Quando essa mãe está no lugar de olhar a criança, é mais do que simplesmente banhar a criança de uma visão, de uma imagem. Se vê banhada por essa imagem. É exatamente a conexão que se faz com isso. O que ela tem para dizer. Então ali ela vai viajando com as maioneses dela. Meu filho, você é tão lindo, mamãe gosta tanto de você, a coisa mais linda. Puxou a papai. Lá vai a conversa, o manhês estabelecido. Esse canal, que não é nem de comunicação, porque na psicanálise, quando a gente fala de comunicação, a gente diz que nesse espaço onde há sujeito, a comunicação foi colocada à margem. Porque o que interessa não é exatamente o que está dito, mas aquilo que escapa ao dito. Então, quando uma mãe está dizendo isso, antecipando um sujeito que ali está, né, o que o Winnicott fala, ela realizando o holding, oferecendo a proteção do braço de uma mãe, colocando palavras, ela supõe a intencionalidade do seu bebê, desde aí. Aí sim, ela acreditando que ele fala com ela, porque acreditando não, que ela tem como verdade. E nós, quando olhamos assim a mãe conversando com o filho, dizemos, meu Deus do céu, ela endoideceu, né? Mas não endoideceu não, gente. É a loucura materna que o Winnicott fala, é fundamental. A mãe suficientemente boa é aquela que usa o olhar na direção do filho, que cria o espaço potencial, e esse espaço potencial onde vão surgir os objetos transicionais só serão possíveis se houver vazios deixados. Ou seja, na demanda que retorna à mãe, nem sempre vai haver convergência com a sua expectativa. E aí é que confirma a existência de um sujeito. O sujeito não está ali para responder exatamente o que você quer. Então, educar um filho não é educar uma metonímia, uma cópia, um pedaço. É educar um sujeito, e se é sujeito, estamos falando de sintoma, estamos falando de uma metáfora, portanto, de uma nova versão. E que nem sempre coincide, quase sempre não coincide, né? Não coincide por ser metáfora. E aí é que a gente acaba tomando nossos sustos. Quantas vezes nós olhamos o nosso filho, caraca, olha só, meu filho, ele tem um monte de coisas parecidas comigo, mas ele já é outra pessoa. Aí a gente usa a expressão, meu filho agora é um homem. O que quer dizer a nomeação, ou mulher? É um homem, é uma mulher. Essa semana eu vi uma coisa da minha filha, Claudinho. Tu me conhece o suficiente para saber, eu fiquei completamente borrado. Minha filha chegou para mim e disse assim, meu pai, com essa história aí de coronavírus, eu sei que deve estar muito complicado para você, pacientes, etc. Ela me falou um valor que tinha na conta corrente dela, tipo, sei lá, R$50, R$60, não me lembro agora qual era o valor. Ó, meu pai, se você precisar, pode contar comigo que eu faço a transferência. Aí é que eu posso escutar literalmente mais do que uma filha. Porque se ela pode abrir mão de algo que está... Porque para mim pode ser pouco, mas para ela pode ser e deve ser muito. Se ela está podendo abrir a mão para poder ofertar a mim ou qualquer outro que se insurja acreditando ela passar por uma dificuldade, aí eu me sinto orgulhoso e vaidoso da minha filha ser uma mulher. É desse lugar que eu estou falando.
É desse lugar que, enquanto pai, a gente está à procura dos nossos filhos. E aí eu me lembro da história, né, Claudinho? Do livro que você acabou de escrever, das histórias que nós amanhecíamos o dia conversando, falando mal da vida dos outros. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também reconstruindo e reinventando. É desse amor. É desse amor que nós estamos falando, Claudinho. E a beleza do gesto de Amanda, né? Que é justamente oferecer, que é amar dar o que você tem, né? Ela oferecer isso. Aquilo é fantástico. Agora, uma dimensão, Solon, ela botou aí, eu vi uma coisa sobre a questão do filho morto. Que eu acho que as mães que falam que... Tem alguma coisa aí. Eu achava que ficava parado essas mensagens aqui. Não, vai descendo, Claudinho. Não, mas quando fica parado, se eu correr aqui, eu vejo as outras. Aí eu estava passando aqui olhando. Ela fala, e as mães que falam que tudo podem, pois o filho saiu dela. Tem uma aqui, ó. Cláudio, fala sobre o filho bom, que seria o filho morto. Que é a questão do filho ideal. Que é disso que você está falando. Eu acho que é a partir do que você colocou, de que você se surpreende com o filho, não é? Porque o que é próprio de uma educação, Solon, ou melhor, o que é que a gente pode chamar de uma educação bem-sucedida é quando ela fracassa. É quando o filho não vira um papagaio e ele responde outra coisa. Perfeito, Claudinho. Então, assim, essa educação bem-sucedida é a educação que fracassa. Eu acho que a provocação dele vai na direção de muitas coisas que a gente já discutiu na associação em função dessa questão do filho ideal. Né? Porque o que é o filho ideal? O filho ideal é o filho que todo mundo idealizou. Que tá filho da metonímia, do nosso desejo. Mas a gente pensou aqui e tal, idealizou. Quando nasce, você poder fazer o filho do luto ideal, não é? Você trabalhar a morte desse filho ideal é o que abre a possibilidade de da introdução de um sujeito, não é? E é preciso matar essa criança ideal. Eu acho que uma psicanálise é justamente uma travessia no sentido de você matar o filho ideal. E aí, essa morte matada do filho ideal, ela precisa ser feita pelo filho. Eu acho que é o filho quem faz isso. Porque do lugar dos pais, não é, a expectativa vai ser sempre em função daquele filho ideal. Mas são os filhos que podem chegar e surpreender os pais. Sim. No sentido de desobedecê-los. Né? No sentido de não corresponder ao que é o filho ideal. Porque, mais uma vez aí, Melman, quando ele diz que o filho ideal é o filho morto. E ele fala quem teve a experiência de ter um irmão que morreu numa família, toda a expectativa e idealização vai ser direcionada no sentido daquele que não está presente. É aquele que ocupa o lugar do filho ideal, o lugar do filho morto. Se seu irmão estivesse aqui, não seria dessa forma, não aconteceria. Isso. Então, agora, matar a criança ideal, que é essa que está sempre... O Chuck, o brinquedo assassino, é o filho ideal dentro de cada um. Porque ele está sempre... É por isso que a figura do palhaço assusta, né? Porque ele está sempre rindo para você e ele está te esfaqueando, né? Porque é sempre puxando para que você corresponda àquela imagem que ficou cristalizada, não é? Que é aquela imagem do filho ideal. Então, o filho ideal é o filho morto porque é o filho que não ocupa o lugar de sujeito, né? Que não ocupa um lugar de falar em nome próprio, que não toma a palavra para si, que não chega para um pai, para uma mãe e diz, não é dessa forma, Sim. Eu discordo, não é? Que pode sustentar um discurso, que seja um discurso, aquilo que Alfredo fala lindamente, você deve se recordar disso, quando ele diz que quando a mãe vai dar comida para o filho, e ela usa de toda aquela sedução, e ela diz, a última papinha é a papinha da mamãe, e o garoto, obstinadamente, ele fecha, tranca a boca, ele recusa, ele diz, ali nasce um sujeito. Não é? Sim. Porque justamente no não, na recusa, não é? Naquilo que você pode chegar. E aí vem para uma dimensão que eu acho que é fundamental dentro do que é uma ética em psicanálise. Não é? É a dimensão da escolha. Freud vai dizer no Mal-Estar na Civilização, aí eu lembro bem, porque é marcante essa passagem, que onde não existe
que onde não existe escolha, não existe valor. Que um amor que não passa pelo reconhecimento de uma escolha, ele perde o valor. Não é? Que na mesma sequência ele vai falar que é preciso admirar o objeto amado. Mas é exatamente dessa dimensão da escolha. Não é? Porque quando há escolha, você perde alguma coisa. Você promove uma substituição. Você entra numa lógica que é da metáfora. Não é? Então, você entra numa substituição, você perde algo, você substitui algo por outro. Você reconhece que o apreço, que é o valor depositado, vale muito mais do que o preço da coisa em si. Não é? Sim. Então, essa dimensão do filho ideal, de matar a criança ideal dentro de cada um, eu acho que é isso que faz a travessia de uma análise. Né? A travessia de uma análise é você poder contar, ao contar, você já se identificar, não é? Ou melhor, já se perceber contado, e naquilo que você conta, e naquilo que você é contado, você poder se apropriar do que seriam os significantes da história que será contada por você, a partir das suas escolhas. Não é? Que é ali que você pode fazer, relançar de uma outra forma. Você me fez lembrar um momento muito difícil da minha adolescência, já jovem adolescente, no momento em que... 2 momentos, na verdade, Cláudio. E aí, até indo ao encontro de uma fala aqui de alguém, de uma pergunta, ele diz, no filme percebo uma quebra de paradigma. O olhar sobre a criança invadindo o olhar da própria criança. Isso é muito de uma alienação muito pesada. De você invadir o espaço do outro. E ao invadir o espaço do outro, se a criança não puder transgredir, conforme Ellen colocou, onde estará o desejo? E aí tem 2 passagens que eu fui confrontado com esse lugar. Numa delas, meu pai candidato a deputado estadual, e ele me deu aqueles santinhos que se utilizava para entregar nas filas de votação no dia da eleição. E na hora que ele me entregou uma quantidade assim razoável para entregar nas filas, eu disse, mas tem uma coisa que eu gostaria de lhe falar. Ele disse, fale, não vou votar em você. Rapaz, eu fico imaginando um filho meu me dizendo um negócio desse. Nem ele acredita que eu possa ser candidato a alguma coisa. E aí meu pai me disse uma frase que me ajudou muito a me tornar quem eu sou. Nós somos efeitos de tudo isso. E ele diz assim, bom, você já é homem suficiente para fazer uma escolha. Nunca mais eu pude ser a mesma coisa. Ou seja, se ao passar pela alienação com manhinha, precisava vir alguma outra coisa, que é o terceiro, para fazer esse lugar. Você veja, do lugar de homem você pode responder. Se você já é homem, você pode responder. Desse lugar você pode dizer não. Passou. Isso aí eu tinha, sei lá, 20 anos, 22 anos, sei lá, uma coisa assim. Passou. Eu nasci no dia 24 de fevereiro, mas sou registrado no dia 1º de março. Meu pai me registrou no dia 1º de março. Ele costumava não me dar parabéns no dia de nascimento biológico. Ele sempre me dava no dia 1º de março. E aí, no ano que ele esqueceu, eu me vinguei dele. Não tinha aprendido ainda essas coisas que eu estou aprendendo aqui com o Cláudio. E com a psicanálise. E aí eu esperei chegar o dia 1º para me vingar, Claudinho, já que ele sempre deixava para o dia 1º, para me ligar, para me desejar parabéns. Na época eu morava no Rio, em Angra dos Reis. Deu o dia 1º, não ligou, dia 2 eu liguei, a vingança chegou. Meu pai, você está lembrado de alguma coisa? Aí meu pai, não, ontem não aconteceu nada. Não estou lembrado não. Pois é, meu pai, era o meu aniversário. Você usou como justificativa a vida inteira que só me dava parabéns no dia 1º de março. Eu estou falando já de um cara de quase 40 anos, hein, gente? Então, a partir de hoje, eu não falo mais com você? Ele me disse antes de que eu batesse o telefone. Você é homem. A escolha é sua. Checkmate. Checkmate, isso foi no dia 2 de março do ano que meu pai faleceu. Em dezembro, o meu pai faleceu. Eu guardo essa marca. O que significa
a escolha de me tornar quem sou, o preço que se tem que pagar por isso. Eu queria me vingar dele, e na análise, evidentemente, é que a gente vai tentar encontrar essas motivações inconscientes, se é que pode se chamar assim. E eu já estou me lembrando disso quando eu estou falando de criar filhos, educar ou controlar. Quantas vezes os nossos pais são capazes de colocar esses pontos? São pontos de estofo. São pontos que marcam, assinalam e remarcam as costuras. Eu gosto muito desse termo, esses alinhavos. Lembro de doutora Jaci também, quando ela fala dos alinhavos. E aí, junto com a perspectiva materna, quando eu escuto dela há muitos anos atrás, da própria doutora Jaci, o melhor presente que uma mãe pode dar ao seu filho é a ausência da sua presença. É do confronto com essas questões que cada sujeito vai ter que se fazer, dar respostas, produzir atos. Confesso para vocês que até hoje eu sinto uma certa amargura de não ter... meu pai faleceu e eu não tive mais contato com ele. Quando eu soube, foi a notícia de que ele veio a falecer. Então, hoje eu estou falando, talvez, tendo que buscar uma transcendência para que possa ele, de algum lugar, escutar-me. Mas antes de que ele venha escutar, é o filho que está aqui instalado agora do lugar de homem e pai, que bate uma dor que não tem remendo. É desse lugar que nós estamos falando. Ou construímos de uma verdade absoluta a educação dos nossos filhos, ou nos encontramos com um amor de terceiridade, onde permitimos que o outro possa inventar o capítulo da sua história, e não que seja um diário escrito por você para responder ao que você supõe ser melhor. Não que não possamos dizer aos nossos filhos o que pensamos. Eu costumo bater nessa tecla. Quando alguém me procura, meu filho, eu queria falar para ele que eu acho que é mais importante, que eu acho mais interessante, porque a minha experiência como um médico, que para ele seria melhor. Mas se ele quer escolher outras, por que você não diz? Porque tem aí alguém dizendo, um vídeo, um bocado dizer, alguém que pode alterar, modificar a escolha dele. E quem disse que um pai não pode abrir o seu coração e dizer ao seu filho o que pensa? Claro que pode, desde que, ao final, a escolha seja bancada pelo desejo de quem fizer essa escolha. Claudinho, vai cair, Claudinho! Vai cair, Claudinho! Vamos ter que nos despedir, que já são 2 horas, Claudinho. Despede aí, gente! Obrigado, valeu! Obrigado, Solano. Gente, obrigado, Claudinho. Muito bom, muito bom. Semana que vem estou aqui acompanhando. Ainda tem algum tempo. Enquanto não aparecer os segundos aqui, a gente continua falando. Mas agradecendo a você. É essa a ideia do projeto mesmo, gente. Que bom que a gente está podendo conversar aqui, bater papo, ouvir coisas tão bacanas das nossas histórias. Sei que vocês também devem estar se lembrando também das histórias de vocês. Depois de 2 horas de lives, tem quase 80 pessoas antenadas conosco. Significa que a nossa mensagem é essa aqui. São 2 amigos, colegas, irmãos, como a gente se chama, primos, que temos aqui apenas um lugar de mediador, de provocador. Ainda que a dor doa. Mas que doa e que a gente possa dar lugar a isso. Diga suas últimas palavras, Claudinho, também. Obrigado, gente. Beijos em vocês. Últimas palavras, uma porra, bicho. Eu quero falar muito ainda que a live caia. Vamos lá. Até a hora da live acabar. Não, eu tô dizendo essas palavras, não. Não, falar depois da live, mas o que eu tô dizendo, não, adorei, obrigado, foi maravilhoso, né? E, assim, poder ter uma conversa com você, a gente que já conversou tanto, né? Poder ter uma conversa com você e com o público, não tem nada mais gratificante para estar aqui do que isso é que é voyeur. Isso é que é voyeurismo, Claudinho. Como é gostoso, né? Todo mundo vendo a gente aqui fazendo e falando, os histéricos maravilhosos. Agora tem 24 segundos. Tá vendo? A palavra tá aí. O que é que fazer? Você só tem 23 segundos para falar, Claudinho. 22, 21. Agora já tem 16, 14, 13. 13, Claudinho! 13! Viva, PT, saudações! Obrigado, gente! Beijos, até sábado que vem, se Deus quiser.